Bem, boa noite. Mais uma noite aqui de entrevistas aqui com algum convidado que o nosso canal eu aqui considero relevante aqui para trazer uma temática para ampliar nosso campo de debate aqui de conhecimento, que é o Maurício Korenschindler. Se eu pronunciei errado aí, me corrija. Ele é jurista, mídia ativista, né? Segundo ele mesmo se intitula da página, não sei se ele tem canal no YouTube também, creio que tem, do Arte 220, página, inclusive, essa que eu costumo acompanhar, gosto das pautas, há um tempo já. Inclusive, tem algumas lives que você fazia aí no Facebook, etc., que eu costumava acompanhar. Então, acho que tem um conteúdo interessante, acho que tem algo a dizer que deve ser levado em consideração, que é relevante, que me interessa, inclusive, né? Então, fiz o convite a ele, ele aceitou, e aí ele vai falar um pouco sobre essa questão da noção do fim da história, né? Presente em Hegel, presente em Marx, apropriado por Fukuyama e etc., né? E aí ele vai fazer a exposição dele aqui, né? Baseado em algumas questões aí, talvez no Lossurdo, segundo ele me adiantou um pouco, né? E algumas outras perspectivas, e o debate fica aberto para poder a gente discutir, né, sobre isso e ver a explanação que ele vai fazer sobre essa questão, para poder a gente, de certa maneira, ampliar, né, a visão um pouco e agregar conhecimento. Então, já deixo a palavra com o Maurício para poder ele se apresentar, se reapresentar e começar a explanação dele, né? E é isso, obrigado. Alberto, eu queria agradecer a você, ao Gap Filosófico. Quando você me convidou, eu me senti muito honrado, né? E isso porque, apesar de eu já ter uma formação anterior, né, que é a formação jurídica, hoje eu sou estudante de história e eu considero que dentro desse campo eu ainda estou nos passos iniciais. Então, queria reforçar, né, esse agradecimento. Queria também dizer que realmente nessa pandemia a gente tentou no início, mas com o tempo a gente parou, né, com as conversas que a gente estava desenvolvendo na nossa página, no nosso canal, né, Arte 220, e eu estou tentando retomar, né, por agora. E que mais? Você falou do Arte 220? E eu esse tema, né, é o que a gente chamou de fim da história, mito ou verdade, né? Eu, eu tinha pensado de fazer de cara o mito do fim da história, porque é o nome de um artigo que eu escrevi. Para quem quiser, tá no Viu Mundo, também está na página do Arte 220, né? Em que a gente já diz de cara que o fim da história ele é um mito. Aqui eu acho que ficou mais filosófico, digamos assim, né? Ficou com aquela cara mais de indagação, interrogação, talvez até mais convidativa, né? Mas eu já quero adiantar que, para mim, é um mito. E eu explico isso em poucas palavras, com base numa noção, né, na noção marxista de luta de classes. Eu entendo que as sociedades, né, a sociedade, ela está dividida em classes e, embora ela esteja separada, né, em cada país, existe essa solidariedade de classe, então, nesse sentido, ela seria até internacionalista. É óbvio que a gente pode, né, quando estiver trabalhando no Brasil, sei lá, Estados Unidos, América Latina, a gente pode tentar ficar um pouco mais restrito à especificidade de cada um, até porque ela não se dá, né, a luta de classe, ela não se dá de forma homogênea, no sentido de peculiaridades, né, de cada região. Por exemplo, a gente pode falar principalmente nos países periféricos, a gente tem a questão agrária, né, muito forte, e ao contrário dos países já industrializados, em que essa questão ela já não é tão latente assim. Mas voltando, o fim da história ele é um mito, a gente faz referência, esse nome faz referência ao livro do Fukuyama, né, um norte-americano, liberal, em que após a queda da União das Repúblicas
socialista soviética, eu vou chamar só de União Soviética, nos nossos, se for surgir aqui agora, novamente, ele afirmando que o liberalismo venceu, um modelo capitalista venceu. Eu acho que não é bem assim. É óbvio que foi uma derrota muito grande para o campo socialista, no fim da União Soviética. Isso é evidente, e eu estou deixando de lado, inclusive, eventuais críticas, até de revisionismo, que os governos após 53 possam ter emergido. Alguns emergiram mesmo, né? Mas, enfim, essa é uma discussão, quem sabe, para outro momento. E aí, quando eu falo que é uma noção de que o fim da história ele não existe, porque se é a luta de classes o motor da história, então é porque continuam existindo classes, e se existem classes, existe esse embate e existem os interesses de classes que são divergentes. Só que o mito do fim da história ele é uma arma, né, ideológica, ele é um instrumento mobilizado pela burguesia, justamente porque dá a entender que não existe, pelo menos, né, do ponto de vista formal, mais essas distinções, como se não tivesse mais essas distinções de classe. Tudo é muito bonito, né? O fim da história, acabou esse negócio de luta de classes, de briga de uma classe com a outra, todos os interesses são iguais, são os mesmos, toda essa ladainha que a gente já conhece. Então, é uma mobilização, sim, da burguesia. E é óbvio, a burguesia, e aqui eu vou pedir emprestado algumas lições da professora Angélica Lovato, que é uma excelente pesquisadora desse tema, né? Está muito à frente, né? Muitos passos à frente de onde eu estou. Inclusive, eu mantenho muito contato com ela justamente por essa minha linha de pesquisa que eu estou desenvolvendo na universidade. E ela diz que a burguesia, quando ela foi revolucionária, né? Isso é evidente, ela construiu todo um processo de conhecimento, né? Dentro desse processo histórico, ela teve também esse processo de construção ideológica, de uma ideologia que a gente conhece muito bem, que é o iluminismo, com aquelas 3 máximas da liberdade, igualdade, fraternidade, mas principalmente com a questão da razão, colocando o ser humano, o homem no centro, na centralidade. Então, a burguesia ela foi revolucionária. Ela faz a revolução. Resumindo muito aqui, né, a gente vai ter altos e baixos da burguesia, brigando com a aristocracia, até ela estabelecer definitivamente um modelo ideal de governo, mas quando ela se torna a classe dominante, ela precisa interromper de alguma forma, como se fosse possível, esse processo histórico-revolucionário. Ela precisa dizer o seguinte: olha, termina aqui, até aqui que vai isso, mas não é possível. Enfim, porque aí a gente vai ter o que a professora Angélica, né, chama de as contra-revoluções burguesas, como positivismo, existencialismo, e a última seria a pós-modernidade, são 4, né? E aí, né, nessa virada, né, de dominância da burguesia, ela acaba transformando o que a explica, isso é da professora, né? E eu concordo. O que acaba transformando, o que acaba justificando-a como classe, o que justifica a burguesia como classe, todas seus ideais, os seus interesses, os seus instrumentos, etc., como algo universal, algo de todos. Esse é o grande pulo. E aí, tudo que é de acordo com os interesses da burguesia, em regra, é visto como algo científico. Afinal, a burguesia é a classe dominante, então ela domina também, ela tem controle sobre o que é científico. E tudo que não é ideológico. Então, o marxismo e qualquer outras correntes, né, eu sou adepto do marxismo, e qualquer outras correntes que tentam explicar que a história da humanidade não termina com o capitalismo e com a burguesia na dominância, elas são acusadas de serem ideológicas. Ao passo que
tudo que explica a burguesia como classe não é ideológica. Então, a gente, só para exemplificar um pouco, vou pegar exemplos banais, a meritocracia, por exemplo. A meritocracia, ela está praticamente em tudo, sei lá, se a gente pegar a Globo, você vai pegar a Globo, você vai ter a meritocracia ali pautada, a todo momento, de forma universal, né? Todos podem, todo o indivíduo pode, é só ele querer, essa história que a gente conhece. E aí, nesse sentido, ela transforma. Esse é um exemplo que demonstra como ela busca essa universalização. E muitas vezes isso está no nosso discurso, a gente nem percebe. Por exemplo, se a gente for pegar as últimas eleições de 2018, num Roda Viva, o Boulos, né, que é um candidato de um partido de esquerda eleitoral, enfim, esquerda liberal, a gente pode chamar de vários nomes, ele fala em igualdade de oportunidades, isso é o princípio liberal. Né? E no momento que a gente vive, isso parece ser um sonho, né? Digamos assim, dentro do momento que a gente vive aqui no Brasil. Então, bem ou mal, a gente vê como muitos dos nossos discursos tem essa impregnação liberal. Isso é evidente. A gente está numa sociedade que é liberal, não só no Brasil, mas de forma hegemônica no mundo. Então, é óbvio que a gente vai ser influenciado e é muito difícil a gente conseguir sair dessa lógica. Então, eu falei aqui da meritocracia, eu queria dar um exemplo em que a gente praticamente não vê meritocracia, enfim, as pessoas não veem meritocracia, mas que está com a meritocracia implícita. Como, por exemplo, a doação de vacinas, salvo engano, foi da Pfizer, para os atletas que iam praticar as Olimpíadas no Japão. Como se isso fosse uma grande prioridade. Qual é a justificativa por trás disso, que está nisso? Não é questão de solidariedade, porque a gente sabe que as empresas elas não fazem nada por solidariedade, elas fazem tudo pensando nos interesses dela, nos interesses econômicos dela, de lucrar, de concentrar a renda. É dela, e ela faz o que quer com isso. Então você não tem você não tem a solidariedade de fato. Que a solidariedade de fato seria, vamos doar para os países que estão com menos, estão com dificuldades, os países que têm regiões que são mais precárias e que é mais difícil chegar, vamos doar as vacinas, vamos doar. Ele não vai fazer isso, porque tudo é uma questão de propaganda, não é assim que funciona. E a gente pode pegar vários outros conceitos ou palavras que estão no nosso dia a dia, não apenas no dia a dia de quem milita, de quem é acadêmico, mas no dia a dia do senso comum. Mas antes eu queria saber se você tem alguma pergunta, se eu me enrolei, se eu fui compreensível, se conseguiram me compreender para eu poder tentar esclarecer qualquer confusão. Não, para mim tá bastante claro, né? Só queria fazer uma pressuposta colocação, né? Você falou ali, citou uma professora, se eu não me engano, uma estudiosa, uma pesquisadora, que fala sobre a questão, e que ela engloba também a questão ali do existencialismo, se eu não me engano, você falou, né? Na questão de uma contra-revolução burguesa, não é isso? Estou errado? Que de certa forma invocaria, de certa maneira, uma questão aí de um diálogo com o próprio existencialismo sartriano, que foi um embate que houve aí, Sartre se associou ao comunismo, tentou, de certa forma, esclarecer que não era aquilo, não era dessa forma, né? Mas aí é uma questão, né, para a gente explorar posteriormente, depois, né, talvez aí no canal mesmo, a gente fazer um debate sobre isso posteriormente. Né? Mas aí eu queria saber, a partir disso, dessa questão, né, já que você falou, né, das vertentes comunistas, e creio eu, pelo menos eu enxergo assim, você como alguém que se intitula como comunista, qual é a vertente, né, do comunismo, do marxismo, na verdade, do marxismo que você se identifica, né, e como isso se relacionaria, digamos assim, com essa perspectiva que você fez da escolha com o direito, porque querendo ou não, em certo sentido, o direito ele tem também bases necessariamente liberais, digamos assim, né, burguesas, né, parâmetros necessariamente burgueses. Então, como é que o marxista ele consegue lidar com essas contradições que são do sistema, que você estabeleceu aí agora, alguns parâmetros básicos, né? Lógico que muito brevemente, porque não dá para a gente fazer uma exploração muito ampla aqui, mas dá para a gente tocar em algumas questões, né? Que se estabelecem, que são aglutinados pelo nosso discurso, de um modo geral, né?
E muitas vezes não dá para a gente sequer discutir nada fora do âmbito liberal, porque você tem que se inserir nele para poder debater determinadas questões. É extremamente complicado nesse sentido. Como é que você vê essa relação com essa escolha de ser marxista a partir dessa vertente, né? Com o direito, com o exercer social dentro desse contexto, para poder tentar, de certa forma, mudar mesmo que minimamente essa realidade? Como é que você vê essa questão? Olha, a tua pergunta é bem importante, muito importante. Acho que e difícil também de responder. Deixa eu ver se eu peguei. Na verdade, tem várias perguntas, né? Você perguntou sobre a questão dos liberais, principalmente o direito, né? Que é um instrumento da ordem. A gente sabe, né? Eu vou falar, então vou botar aqui como direito, né? A questão do marxismo dentro, você falou de vertente, né? Marxismo vertente. E você falou também do marxismo dentro de onde, no meio que a gente está inserido, né? Então tá, marxismo, vou botar aqui. E essas contradições, é óbvio. Então vamos. É isso? Peguei bem? Ok, basicamente foi isso mesmo que eu quis colocar. Tá. Se faltar, aí você me interpela, tá? Não, perfeito. Realmente, a gente vive numa sociedade liberal, então as nossas influências elas são liberais. O Marx ele nasceu numa sociedade liberal. O Marx ele estudou direito e ele, a partir disso, ele começa a fazer as críticas com base no arcabouço que ele tinha até então. Ele vai iniciar esse desenvolvimento crítico. Então, o Hegel é uma grande referência do Marx, não só pela dialética, mas principalmente por ela, né, pela questão da dialética de Hegel, em que começa da ideia, né, em que a questão é que está na ideia, né, tudo é idealizado, a razão e tal. E o Marx ele diz que não, é a prática, é a filosofia, ele vai trazer a filosofia da praxis, no sentido de que a realidade ela vai interferir na nossa percepção de mundo, a gente vai identificar através da realidade alguma forma de transformá-la e vai tentar e vai aplicar essa forma, e a partir daí a gente vai identificar erros, contradições, enfim, o que a gente deve corrigir, vai a partir dessa nova prática, que vai trazendo, e assim, nesse movimento, né, dialético, essa questão da... Bem resumido isso, né? Mas é óbvio, a gente vive, a gente vive uma contradição, isso é evidente. Todos nós somos, enquanto seres humanos, somos seres contraditórios. Isso não temos dúvida, e a sociedade ela é contraditória, né? Agora, eu acho que eu vou tentar responder aqui, puxando, por exemplo, a sociedade burguesa. Os burgueses, quando eles fazem a revolução, eles introduzem algumas coisas importantes, como, por exemplo, a ideia de Estado laico, por mais que depois eles deixem isso um pouco de lado, mas eles introduzem a questão do Estado laico, eles introduzem a ideia da equiparação dos poderes, são pontos positivos. Só que alguns filósofos, como Marx, eles disseram que dava para ir mais além. Por quê? Porque isso tudo foi as igualdades, as liberdades burguesas, elas são pautadas na questão econômica, na questão da propriedade, e para ser materialmente, para ser real, é preciso superar a questão da propriedade. E aí é óbvio, o que você me perguntou sobre a gente ser marxista dentro de uma sociedade que é antimarxista, digamos assim, que é liberal, é interessante que parece muito quando a gente é mandado, né? Eu, você, enfim, outras pessoas, somos mandados para ir para Cuba, né? Porque parece que é isso, que a gente não pode tentar transformar a sociedade, buscar a transformação da sociedade, a gente tem que aceitar como ela é. Só que para essas pessoas, ainda que seja equivocado, os governos do PT eles eram tidos como comunistas, isso está muito equivocado, não são comunistas, estão longe de ser comunistas, na minha visão, eles são partidos da ordem, né, por mais que façam uma oposição consentida ou contida, e eles não saíram do Brasil, eles não foram trabalhar em outro lugar, morar fora em outro lugar. Então, tem isso também que, na verdade, não é um argumento, né? Para mim, isso é a luta de classes pautada por eles.
porque eu me considero ou inimigo ou adversário. E aí, veja bem, dentro disso, a gente precisa entender que a sociedade ela foi engendrada, né, pelas classes dominantes. Então, as características, as ideias que dominam na sociedade são as ideias da classe dominante, está em Marx. Então, a gente está tentando transformar uma sociedade dentro dela. É óbvio que a gente aproveita todo esse arcabouço, a gente não tem como negar as contribuições anteriores, porque a gente tem que entender, a história é um processo. A história é um processo, contribuições dos liberais, né, principalmente do iluminismo, que fizeram as revoluções, elas são importantes para a nossa história, mas a gente deve aprofundá-las, a gente deve radicalizar, no sentido de ir para a raiz, porque radicalizar é ir à raiz do problema. Daí o mito do fim da história. Quando a gente diz que é um mito, quando a gente fala que não existe isso, a gente está indo na raiz. Porque realmente é muito bonito a gente falar em paz. Eu quero a paz. Como se bastasse eu querer na minha cabeça, você querer na sua, cada um querer na sua e a gente chega lá. Né? Uma ideia kantiana. Tem muita gente que usa Voltaire também, né? Ou até Platão. E aí essas mesmas pessoas acusam o marxismo de ser obsoleto, mas o pessoal está usando Voltaire e Platão. Tudo que eu não concordo com o que dizes, mas defendo o direito de dizer que é a morte. Eu acho que a gente precisa relativizar isso, porque foi nessa lógica, por exemplo, que o nazismo se desenvolveu na democracia de Weimar, né? Então, vamos com calma, vamos entender que existem interesses de classe, existe uma luta em curso. E aí eu gosto muito de falar isso. Quando eu falo isso, que a gente deve propor, e aí entra isso, a gente deve propor uma teoria revolucionária. Porque sem uma teoria revolucionária, a gente não tem uma prática revolucionária. Isso está em Lenin. Né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas pessoas chegam e falam, você fala em revolução, não sei o que, me avisa quando chegar, mas a revolução não chega, a revolução ela é construída. A Revolução Russa, quando a gente vai estudar, a gente está estudando desde o século XIX. A gente não estuda só a partir de 1917, ou um ensaio geral alguns anos antes. A gente não faz isso, a gente estuda... tem gente que começa os estudos lá nos idos de 1823, 25. Então, eu acho que a gente precisa entender que a história é um processo e a revolução ela está em curso, assim como a contra-revolução está em curso. A Angélica, ela está desenvolvendo, né, a hipótese dela, né, de que a gente está vivendo uma quarta revolução, uma quarta contra-revolução burguesa, que é da pós-modernidade, das ciências pós-modernas, melhor dizendo, né, e que a gente teve outras, né, o existencialismo, o positivismo e a segunda, o positivismo seria a primeira, a segunda é o relativismo, aí depois o existencialismo e aí as ciências pós-modernas. Então, essas seriam as 4 contra-revoluções, e ela, acertadamente, ela conclui, se existe uma contra-revolução em curso, que são as das ciências pós-modernas, existe também uma revolução em curso. Aí, mas eu não estou vendo, etc. e tal. A latência é um outro ponto. A latência da revolução, né, ela vai estar enfim, por exemplo, vou usar 3 exemplos aqui que ficou mais fácil. A gente tem em curso, em nível avançado, 3 guerras populares mais desenvolvidas. E aí é óbvio, isso não aparece na mídia, mas elas, digamos assim, elas são mais latentes, que é a Guerra Popular na Índia, que é a Guerra Popular na Filistina, e tem a na Turquia, né, mas quando eu falei em 3, né, e tem a do Peru. Então, a gente tem a gente tem em curso, só que isso não aparece. E mesmo que aparecer de outra forma, mas é isso. Essas são as mais latentes. Mas a gente tem aqui no Brasil também. Inclusive, a partir do momento que eu estou aqui, eu estou tentando contribuir para a criação de uma teoria de ruptura no Brasil. É óbvio que, sem pretensão nenhuma, eu estou engateando ainda nisso, e tem pessoas intelectuais que são muito mais, como eu posso te falar, gabaritados para contribuir efetivamente para essa construção. Mas a construção de uma teoria é importante, porque senão não existe
também uma prática. A prática e a teoria, elas estão sempre ali se misturando. E você perguntou sobre existencialismo, aí, olha, eu não posso ainda, nesse momento, entrar nesse debate, né? Mas existem alguns livros, um deles é Existencialismo ou Marxismo, que é do Lukács, um filósofo marxista húngaro. E, enfim, podem ter outras obras, essa que eu conheço que vai fazer esse debate. Não li ainda, está na minha fila de leitura, como vários outros livros. Né? E, antes que eu me esqueça, eu queria um dos livros que você citou, o Losurdo. Esse aqui é um dos livros que é interessante, que ele fala um mundo sem guerras, ele está falando sobre como a ideia da paz ela é mobilizada, mesmo que ela é mobilizada, mas apenas de forma formal, né? Apenas formalmente. E, enfim, voltando. Depois eu vou falar um pouco de paz. Não o Eduardo, tá? Uma paz que a gente quer. Para quem não é do Rio, Eduardo Paz, prefeito do Rio. Você perguntou qual vertente do marxismo eu sigo. Então, eu entendo o seguinte, eu entendo quando você fala em vertente, porque, bem ou mal, a gente vai ter vários indivíduos se dizendo de uma corrente ou de outra, etc. Mas o marxismo, a meu ver, ele estuda a totalidade. Ele não estuda os fragmentos. Então, eu não acho que exista marxismos. Né? Você pode se identificar mais ou menos com algum autor, né? Enfim, mas eu entendo que o marxismo, enquanto a questão do materialismo histórico dialético como instrumento de interpretação da realidade, a questão de classe, a questão de emancipação política, emancipação humana, né? Aquela dicotomia que o Marx trabalha na questão judaica, a inversão da dialética, eu entendo que isso está no marxismo, e o marxismo não tem corrente, a teoria do marxismo. Agora, eu assim como existe um processo histórico, existe um processo para a história, né, para a luta de classe, existe um processo histórico em que o marxismo vai se como é que eu posso falar? Aperfeiçoando, né? Porque a gente está nessa lógica, né, de teoria e prática. Então, o leninismo, né, a gente chama de leninismo, que são, digamos assim, as estratégias para alcançar a revolução, quando se chegar no poder, né, se conquistar o poder, como fazer, o que aplicar. Isso, o leninismo, eu acho que ele integra o marxismo. Né? E aí eu paro por aqui, mas por uma questão de limitação teórica. Mas quem segue, quem está mais aprofundado, introduz ainda o maoísmo nessa noção, que seria também um reforço da luta camponesa, essa integração com a luta operária. Eu posso estar falando alguma besteira, porque eu não sou, como eu posso falar, eu não sou especialista nesse tema, me falta também muita bagagem. Então, se fosse para dizer alguma vertente, eu diria marxista-leninista. Mas dentro disso que eu te falei, eu entendo que o marxismo ele é uma ciência, a ciência do trabalhador, a ciência do proletário, que vai se aperfeiçoando com o tempo, né, com as experiências práticas da história do proletário. E aí eu acho que eu vou até anotar isso aqui, eu não estava nas minhas anotações para falar, mas eu acho que é importante. Não vou falar agora, vou esperar agora as suas... Eu respondi... não, direito. Você falou do direito e isso é essencial. O direito, ele é um instrumento de opressão de classe. Eu digo isso por quê? Porque ele serve para manter a ordem. E aí a gente vai ter pessoas que são bem intencionadas até, que vão defender o direito, e como um instrumento para diminuir as desigualdades, essas coisas. A crítica pode até acontecer em um outro caso, né?
mas a crítica na raiz é que o direito ele é um instrumento mobilizado pela classe dominante. Se as ideias de uma sociedade são as ideias que dominam uma sociedade, geralmente são as ideias da classe dominante, a mesma lógica para o direito, a mesma lógica para a cultura, é a mesma lógica para o jornalismo, é a mesma lógica. Você falou do direito, né? Mas a faculdade de História, ela é muito liberal, ela tem muito liberal. Eu não estou falando que tem muito bolsonarista, tem bolsonarista, mas ela é muito liberal. Então, então vai estar também na história, vai estar assim. Então, o direito, se ele é um instrumento de classe, quando a classe trabalhadora ela conquista o poder, ela vai ter um direito que vai ter um pressuposto diferente do direito da burguesia. O direito da burguesia é um direito pautado na propriedade privada. A liberdade é a liberdade econômica, a igualdade é a igualdade só perante a lei, para você poder contratar. Então, na sociedade proletária, o direito ele vai ser um instrumento, porque a gente não pode se enganar. Quando a burguesia levou 400 anos para criar uma ideologia, 10 séculos para conseguir se tornar classe dominante, e ainda mais ou menos quase um século para estabelecer um governo e se colocar definitivamente como dominante, sem que a classe dominante anterior fornecesse sérias ameaças, né, de derrubada. Então, que foi ali pouco depois de meados do século XIX. Então, a gente não pode se iludir. Quando a classe proletária ela toma o poder, a divisão de classes ela não acaba. A diferença é que existe um objetivo diferente. O objetivo do proletário no poder é abolir as classes. E é óbvio que isso não acontece de um dia para o outro. Se a burguesia demorou 10 séculos, eu não sei quanto tempo a gente vai demorar, mas a gente vai demorar. E a gente também, né, precisa, é aquilo. Aplicou, veio, cabeça, aplicamos, o que erramos, né? Aplicamos novamente, o que a gente errou, corrigimos, não corrigimos. Então, é isso. E aí, o caminho é uma classe. Você inverte o poder, né, da classe. Então, continua existindo burguesia. Com o tempo, você vai acabando com a classe da burguesia, mantendo apenas uma classe. Não é o ideal, mas já é excelente. Para depois, isso não consigo nem vislumbrar ainda, né? Para depois a gente conseguir romper com fronteiras, etc. e tal, enfim, e abolir essa noção burguesa de Estado. Né? Mas isso é lá na frente. Então, parando aqui, é uma questão de estratégia também. Não adianta só dizer eu sou assim e a gente não tem uma estratégia. Então, eu acho que o direito ele é realmente instrumento de opressão. Se a gente for ver no duro, principalmente o direito penal, né? Mas o direito como um todo, ele protege a propriedade privada. Se o cara mata para roubar um celular, todo mundo reconhece que ele está errado, mas se alguém mata o cara que roubou o celular para ter o celular de volta, é raro que se reconheça, se defende a questão essa questão. Então, o que está em jogo, o que o direito, por exemplo, nessa área defende não é a vida, é a propriedade privada. Ah, mas tem o homicídio, tem o estupro, óbvio, e tem que ter, o estupro tem que ser repudiado, e enfim. Só que aí entra também nessa ideia da cultura do machismo, né, que é também um engendramento que a burguesia se utilizou. A questão da família, a burguesia, no início, ela afasta essa ideia, mas depois ela vê como é bom. Então, ela traz de volta essa questão, né, patriarcado, enfim. E homicídios, óbvio. Você precisa dar uma aparência de que o direito é para todos. E aí a gente entra muito nessa ideia do mito do fim da história, né, na questão de que as coisas são universais. Então, você precisa dar essa aparência de que é para todos. Então, de vez em quando vai ter alguém aqui preso, alguém ali preso. A gente vai ver pessoas que são honestas, eu acho, nesse debate, que são da área do direito, que vão, por exemplo, estar defendendo o direito do Pazuello ficar em silêncio, vão estar gastando tempo defendendo inimigos de classe, da classe proletária. Por quê? Porque eles realmente acreditam
que determinadas garantias são para todos. Se não chega para todos, deveria, mas não foi feito para chegar para todos. A ideia é que foi feita para fingir que chega para todos. Eu não sei se estou me fazendo entender, eu estou tentando colocar em palavras assim bem chulas, bem fáceis de compreender, porque realmente é algo muito sutil. Mas é uma forma, ele existe na forma, ele existe para você acreditar que é por ali, que é na defesa do direito, que é na defesa dessas ideias universais, que você vai alcançar o fim de todas as mazelas sociais. Não sei se eu me fiz entender, não sei se eu te contemplei, qualquer coisa me cobra. Então, eu acho muito interessante essa questão. Roberto, Pode falar. Roberto, eu vou divulgar o link, tá? Como eu falei muito, agora que você vai estar falando, eu estou te ouvindo, mas eu vou divulgar o link da nossa live, tá? Em outros lugares. Sem problema. Então, eu acho muito interessante essa discussão acerca dessa noção de totalidade, que é justamente onde há, digamos assim, grandes discordâncias no que concerne, por exemplo, grandes supostos intelectuais disso que é chamado pós-modernismo, né? E se eu interpretei bem, você colocou de acordo aí pautado com a partir da Angélica Lovato, né, que o pós-modernismo seria mais um mecanismo de amortização do processo neoliberal como uma contra-revolução, né? Só que, ao mesmo tempo, eu consigo perceber determinados aspectos na sua fala que são provenientes aí dessa noção marxista, que eu entendo também dessa forma como totalidade, mas você se identifica com essa perspectiva, digamos, mais marxista-leninista, se a gente fosse fazer essa fragmentação, né? Aceitando essas fragmentações como dadas, porque elas existindo ou não, elas existem no movimento prático, político, né, de um modo geral. E aí, nesse sentido, eu também coloco outra questão também, né, que o próprio José Paulo Neto, não sei o que você entende do José Paulo Neto como comentador de Marx, como estudioso de Marx, mas ele se intitula como marxista-leninista, mas ele faz questão de fazer uma separação do que é o leninismo e do que é Marx. Não que Marx e o leninismo sejam coisas divergentes, mas o leninismo foi uma prática, digamos assim, necessária enquanto um contexto determinado político, enquanto um exercer intelectual de Lenin a partir do processo no qual ele estava inserido, né? E que houve essa necessidade, segundo o José Paulo Neto, né? Houve essa necessidade de uma determinada apropriação de determinados aspectos de Marx que não necessariamente seriam divergentes de Marx, estavam presentes ali, né? Mas que o Lenin utilizou para a sua construção teórico-prática, né? Se é que podemos falar nesse sentido. Só que o que acontece? Também faltou Lenin, segundo José Paulo Neto, um aporte teórico de algumas obras fundamentais de Marx, como, por exemplo, se eu não me engano, se eu não estiver equivocado, Ideologia Alemã. Isso ele cita em algum dos vídeos dele, e tem em um dos livros dele. Isso, de certa maneira, não denotaria uma falha de um aspecto, de uma leitura de Lenin a Marx, mas denotaria, de certa forma, digamos, uma completude acerca do modo geral do que seria o contexto marxiano, por assim dizer, né? Mas o que eu queria denotar aqui, eu queria colocar realmente aqui é justamente entendendo o marxismo como essa noção de totalidade, né? Entendendo essa questão do pós-modernismo como uma fragmentação da realidade. Isso aderindo tudo que você colocou aqui como sendo, digamos assim, correspondente com o real, digamos assim, como análise concreta da situação concreta, como diria Marx, né? Ao mesmo tempo, eu vejo que algumas falas suas denotam algumas discussões que, por exemplo, estão presentes em Michel Foucault, né? Por exemplo, a questão de que ele elabora acerca dessa implementação, dessa utilização do aspecto jurídico como modo de subversão do contexto que é dado, né? Ao mesmo tempo, esses autores que são pós-modernos, eles, ao mesmo tempo, eles trazem questões presentes no marxismo de um modo geral, como fundamentais, apesar de não se titularem como marxistas. Isso vai aparecer também em Sartre, né, quando ele vai debater a questão da dialética
a dialética da natureza e etc., entre outros aspectos, né? Enfim, o Sartre também vai trazer essa questão para discussão como questões relevantes, né? Mas o que me deixa intrigado justamente é essa oposição, né, digamos assim, essa oposição entre essa noção de totalidade do marxismo e essa noção pós-moderna, que é vista diante desse ponto de vista que você colocou aqui, como uma fragmentação e como um escopo, digamos assim, de amortização acerca da realidade a partir de um braço neoliberal, né? Essa questão como um contexto que vai, de certa maneira, abarcar e vai parar esse movimento, digamos, esse devir revolucionário que vai se estabelecer como, digamos, um parâmetro de um amortecedor para parar o processo subversivo dessa questão da revolução em si, né? Como possivelmente alcançável, né? E aí também remonta a discussão acerca de algumas questões que são permeadas através do neoliberalismo, que o neoliberalismo usa essa questão aí do fim da história que você estabeleceu aí também como um mecanismo de parar esse movimento, né? Utiliza também a demonização do fantasma do comunismo como algo que é necessariamente ameaçador, que é algo necessariamente totalitário, que é algo necessariamente, digamos assim, perigoso, né? Enquanto sabemos, acho que você sabe muito melhor do que eu, que o neoliberalismo, né, sempre esteve alinhado a governos necessariamente autoritários, né? Só o comunismo é perigoso, né? Só o comunismo é violento. E aí, como é que você vê essa questão? Essa questão, lógico que eu falei muita coisa aqui, né? Mas acho que o ponto principal é justamente essa dicotomia entre possivelmente autores que se colocam como ferramentas para poder também, de certa maneira, subverter esse sistema, que são considerados pós-modernos. Aí eu coloco Foucault, o próprio Achille Mbembe, né, com essa noção de necropolítica, criticando o neoliberalismo, etc. Mas, de acordo com essa perspectiva teórica, não seria nada mais do que amortecedores, né, para essa noção de totalidade marxista. E para o Marx, com certeza, também, eu acho que ele colocaria nesse âmbito aí. Mas como é que você vê essa questão? Dá para conciliar ou não dá? Não tem como? Você pergunta, dá para conciliar em que sentido? Eu fiquei só na dúvida. Enquanto uma prática de mudança real do aspecto social. Olha, você falou do José Paulo Neto. José Paulo Neto é um dos maiores, né, se não o maior vivo intelectual vivo aqui no Brasil que que nos ensina sobre marxismo. Então, se ele falou, provavelmente aí, em alguns pontos, né, essa questão que você falou no início, que eu até me esqueci aqui, provavelmente ele tem razão. Quem sou eu para fazer essa discordância? Ainda mais que eu não tenho a completude da absorção, né? Não tenho todas as obras lidas que ele leu, né, para fazer esse tipo de afirmação. Sobre o Foucault ele era marxista. Então, só que em determinado momento ele dá uma guinada e ele passa a defender que só o que nos resta é uma transgressão resignada. É óbvio que não com essas palavras. É óbvio que ele vai fazer isso de uma maneira super aprimorada, muito difícil da gente rebater, inclusive porque existe um apelo moral por trás. O fim da história, o mito do fim da história, ele também tem um apelo moral. O apelo moral ele está muito nisso. E eu vou trazer ainda, eu tenho aqui as palavras que eu quero falar, em algum momento eu vou trazer aqui, e a gente pode falar um pouquinho delas. Vai ser polêmico, enfim, vão me criticar, mas eu vou falar. Você falou também sobre a questão do comunismo. Só o comunismo é visto como tudo de ruim, né? Como violento. É tipo, só o PT inventou a corrupção. É basicamente, respeitadas as proporções, é basicamente essa noção. Agora, como conciliar? Eu entendo o seguinte, que se você tem o fragmento ele vai explicar o fragmento. Só que a totalidade ela só vai ser explicada com todos, digamos assim, com todos esses fragmentos
juntos, sei lá, entrelaçados, enfim, não sei qual é a imagem que a gente possa fazer. Então, em resumo, o que nos une é a classe. Um exemplo. Estamos lá na manifestação e aí a polícia começou a sentar o cacete na gente, jogar gás, começou, aí tá lá, aí tem uma policial mulher, gay, sei lá, se quiser bota uma policial lésbica, gay, lésbica, uma policial mulher lésbica, agredindo manifestantes. E aí, onde é que vai entrar isso? Onde é que ela está na questão, na luta de classes, que é o motor da história? O motor da história, ele não eu vejo o motor da história como a luta de classe, não como as outras. Eu acho que as outras estão dentro. Né? Então, onde é que essa policial está e onde você está e onde o seu camarada que está apanhando dela está? E você vai fazer o quê? Né? Você vai fazer o quê? Você vai ajudar quem? Enfim, então eu estou tentando dar esse exemplo para mostrar isso, que na hora da luta, na hora da trincheira, você está do lado de quem? Quem é que está caindo no pau, quem é que está apanhando, quem é que está batendo, entendeu? Então, acho que, e aí como você falou, é a questão da prática, a prática ela vai mostrar isso. Eu sei que eu toquei na questão da polícia, que para a esquerda é uma questão sensível, porque a polícia entende que a polícia é trabalhador, etc. e tal. Enfim, mas eu não quero entrar nessa discussão. Mas eu acho que esse exemplo ele é bom para isso. Eu esqueci de falar na minha última vez que você me deu a palavra, dessa questão que você falou de marxismos, né? E aí você perguntou, na verdade você falou do direito, como que é você no direito? O que foi, agora falando de uma questão pessoal, né? O que me foi fazendo, eu sempre tive digamos assim, essa ideia idealizada, né? Como se eu tivesse sempre sido hegeliano, esse liberal de esquerda, de que é possível a gente de ser contra desigualdade, miséria, essas coisas. Mas eu nunca tive uma teoria, né? Que nunca tinha encontrado até então, até o marxismo, uma teoria que explicasse muito bem e também fornecesse instrumentos para a superação disso. E o interessante é que aí a gente vê muito essa coisa do jovem Marx, o velho Marx maduro, né? E na verdade o Marx é um só. Você vai fazer esse recorte para poder analisar um momento, mas o Marx é um só. O Marx também tem que ser analisado na totalidade dele, mas uma questão de técnica, às vezes você vai fazer esse recorte. Né? Então, no direito, eu estagiei na Defensoria Pública, né, no Rio, e quando eu consegui minha transferência para estagiar no Tribunal do Júri, eu antes estagiava em núcleo de primeiro atendimento, a Defensoria exerce um papel importante, é inegável, mesmo dentro, né, dessa ordem, que é de promover, né, o acesso dos hipossuficientes, fazer uma representação deles perante a justiça para satisfazer as necessidades que eles tenham, né? E aí eu trabalhei na área civil, digamos assim, civil, família, estagiei, desculpa. E aí eu sempre quis ir para o júri, fui para o júri, e aí lá eu conheci, e aí lá eu tive experiências que me fizeram mais ainda questionar essa ordem que a gente vive. Não foi ali que eu encontrei o marxismo, mas foi ali que eu comecei a fazer uma crítica maior, né? Como se fosse a questão né, o debate que tem no direito penal do inimigo, garantismo e abolicionismo. Né? E não me entendam que eu esteja negando a luta institucional. Eu só acho que ela não é o fim. Eu acho que ela é limitada. Só que existem coisas importantes que eu acho que não são pautadas, como, por exemplo, a gente tem no Rio de Janeiro uma súmula, que é a súmula 70, que dá veracidade total da fé pública aos depoimentos dos policiais, qualquer policial. E aí eu pergunto para qualquer pessoa que é minimamente honesta se ela confia 100% na palavra de um policial militar hoje no Rio de Janeiro.
Entendeu? Eu acho que é uma questão muito complicada, né? Inclusive porque existe uma lógica de guerra às drogas, que na raiz é uma guerra aos pobres, é um controle, né? Você dispersa a vida dos pobres porque eles são descartáveis para o capital. Então, essa é a questão. É uma luta que poderia tá sendo travada dentro dessa lógica institucional, como outras. Né? Esse aqui é só um exemplo. Né? E, enfim, então eu esqueci de falar isso, né, na minha outra fala, te peço desculpas, te passo novamente a palavra, e aí, se quiser, eu já entro aí nas palavrinhas mais polêmicas. Pra Não, na gente. verdade, assim, Podem. é porque eu me interesso muito sobre esse tema, tá? Até me estendi mais do que deveria, mas eu acho que era mais ou menos isso mesmo que eu queria colocar, e eu deixo aberto para você prosseguir, né? E Ah, então continuar aí a sua beleza. exposição. E a gente pode Então, até marcar depois, mais especificamente, para falar só sobre essas questões e etc. Né? Quem sabe, né? Se você show, sem tiver interesse. problema. Não, com certeza. Então, vamos lá, eu fiz aqui algumas anotações. Eu vou pegar aqui algumas palavras que a gente vê assim, lá, né? Tanto na esquerda quanto na direita, enfim. Nacionalismo, violência, ou melhor, condenação à violência, democracia, a censura, a gente pode botar muitas aspas, paz, lugar de fala, talvez, mas liberdade de expressão, né? Liberdade. E aí eu queria falar um pouquinho sobre elas, né? Primeiro eu vou dar uma introdução um pouco geral, que é, por exemplo, elas têm, como numa sociedade de classes, a condenação da violência ela não serve de forma igual, a rigor, para as duas classes que estão ali disputando. Né? Vou colocar os proletários, os trabalhadores, e a burguesia, a classe dominante, os empresários, grandes empresários. Né? Não o seu Zé da esquina que tem uma mercearia. Não é esse que eu estou falando. Então, democracia também como um valor universal. Ela é um valor universal do ponto de vista idealizado, mas na prática ela não existe. E a gente precisa caminhar para que isso exista, certo? Então, ela não serve para as duas classes quanto valor universal. Ela pode servir como uma referência a ser alcançada, mas ela não serve como uma prática, como uma ação, uma atuação e algo que já existe e existente. E aí a gente cai de novo naquela sutileza. Ah, mas a gente não pode agir assim, a gente precisa. Mas é muito complicado, porque acaba sendo uma transgressão resignada, porque você não modifica isso. A violência ela não para se você pedir para o seu opressor, para quem te agride, simplesmente para ele parar. Então, o nacionalismo, existe nacionalismo burguês, mas existe um nacionalismo que ele serviu, historicamente ainda serve, para o proletário. Por exemplo, a luta de classes no século XX, esse é o Losurdo, não só o Losurdo, tá? Mas isso tem no Losurdo, ela, a nível internacional, ela existe numa dicotomia colonialismo, anticolonialismo. Pegar uma mosca aqui. Ela existe, ela se dá assim. Né? E aí a gente pode ter vários exemplos a nível internacional, mas o nacionalismo ele não é. E aí o pessoal condena, né? Mas ele tem um uso. Para a burguesia ele é usado de uma forma, pelos proletários ele deve ser utilizado de outra forma. Condenação da violência é a mesma coisa. Democracia é a mesma coisa. A democracia que a classe trabalhadora almeja é a mesma que a burguesia almeja. Quando você defende tudo isso como um valor universal, você está defendendo uma sociedade dividida em classes. Porque uma coisa, se você defender isso na União Soviética, é uma coisa, que é uma sociedade que estava caminhando para abolir as classes. Estava no início, mas enfim. Mas agora, em Cuba, se você quiser defender isso em Cuba, se você quiser defender isso na Coreia Popular, é uma coisa. Agora, a gente está no Brasil, a gente está na América Latina. Né? Aí você pega também a África, pega a Europa. Se você for defender que a democracia é um valor universal e existe enquanto um valor universal,
que na verdade seria uma prática, né? Você vê, valor, está só no campo do idealizado, né? Não se fala em prática democrática, não existe isso. Não serve. Essa democracia não serve para a classe trabalhadora. Uma democracia. Aí a classe trabalhadora está defendendo essa democracia, o que se chama de democracia brasileira. Aí nessa democracia brasileira ela está perdendo previdência, ela perdeu o direito de se aposentar, ela está perdendo o direito de ter carteira assinada, de ter 13º, férias, ela está perdendo. O que mais? Qual foi a última? Teve a terceirização, a Previdência, teve a trabalhista, está perdendo tudo. Que democracia é essa? Ela tem que lutar por essa democracia, ela tem que lutar por toda essa democracia que está tirando tudo isso dela, que está tirando a dignidade, o direito de viver dela. Não faz sentido. E aí as pessoas vêm defender, mas é sempre do ponto de vista idealizado, porque na prática não tem. E aí as pessoas confundem, elas acham o seguinte, que o fato de ter aqui na esquina uma pessoa conversando com a outra e criticando o governo, isso é o maior exemplo de democracia. Né? E não é. Não é. Mas é óbvio, a burguesia, como ela tem um controle, ela inventa e ela mente dizendo que existe essa liberdade de expressão. Só que, quantos inscritos tem no teu canal? Quantos inscritos tem no meu canal? Quantos inscritos tem no maior canal de esquerda? Enfim, que não é nem comunista, mas vamos colocar, né? Quantos inscritos tem no maior canal de esquerda no YouTube? Quantas emissoras de esquerda existem? Né? Porque é óbvio, a Globo ela fica pautando que ela não é nem isso nem aquilo, mas ela é alguma coisa, mas ela não precisa dizer, porque o valor é universal para ela. Então ela não precisa dizer que ela é de direita, ela não precisa dizer que ela é liberal, porque o liberal ele é o senso comum. Então basta você defender os ideais sem dizer que é. Agora, se a gente for defender algum tipo de transformação mais radical, a gente é ideológico. Então, e aí voltando, quantos inscritos tem nos nossos canais? Quantos inscritos tem o maior canal de esquerda? Não sei se chega a 1 milhão, mas vamos supor que chega a 1 milhão, né, o alcance. Qual o alcance de uma Record? Qual o alcance de uma Globo, de um SBT? Né? Qual o alcance do É da Coisa, do Reinaldo Azevedo? Né? Qual o alcance, enfim, de outras mídias? Qual é o alcance das mídias imperialistas, né, dos Estados Unidos, da Inglaterra? Então, não existe liberdade de expressão. Né? Por quê? Porque o indivíduo ele não explica o mundo. E aí a gente pode até falar do lugar de fala. O meu lugar de fala ele não explica o mundo. Né? Então, a burguesia ela sempre está pautando o indivíduo. Então, se eu estou aqui falando contigo, existe uma liberdade de expressão. Materialmente não existe. E aí eu vou pegar um exemplo. Eu até escrevi também na minha página um artigo sobre isso, lá nos idos de abril, sobre o Assange. O que o Assange e o Snowden, mas principalmente o Assange, fizeram? Eles publicizaram documentos que são de interesse da humanidade. Por quê? Porque os Estados Unidos ele possui uma política imperialista que afeta a humanidade. Invade países, propaga sua ideologia, financia golpes, afeta a maioria da humanidade, impõe sanções. Né? Então, o que o Assange fez? Contribuiu para a humanidade, a meu ver. O Snowden, a mesma coisa. É um crime dos Estados Unidos, mas para a humanidade, não. E o que é segurança para os Estados Unidos? Né? O direito dele poder se meter nos países dos outros sem ele ser questionado, sem saberem, né? Então, e aí eu sustentei o seguinte, e ao mesmo tempo que o Assange ele fez isso, o que o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg fez? Ele liberou os dados, né, dos seus usuários. Isso é liberdade de expressão, né? E aí, no duro, nem individualmente a gente tem isso. Porque a gente está num controle total, né? Enfim, e nada vai acontecer comigo ou com você porque a gente não tem alcance. Agora, se a gente tivesse alcance, aconteceria. Né? E mesmo assim incomoda, porque a gente vê que, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui porque eu acho que é importante falar, o acampamento Manuel Ribeiro, né, o pessoal da LCP, sendo massacrado. E a mídia fala, quando fala, é isso aqui, é um pouquinho. Mas eles estão lá, incomodando. Quando incomoda,
eles reprimem, eles atacam, eles matam, eles prendem. Então é isso, né? E aí eu falei, o que eu falei? Eu falei da liberdade, né? Já disse que é um valor relativo à classe, ela tem que ser entendida um valor relativo à classe. Eu vou deixar a paz por último, tá? Democracia, eu acho que eu já também falei um pouquinho, né? E eu entendo que a gente precisa ter um dever democrático. Aí vão falar, quando a gente entra numa discussão, é interessante, porque eu não sei se já acontece contigo, mas acontece comigo. Se eu entro numa discussão defendendo, ainda que de forma crítica, né? Outro dia eu estava no médico, aí eu estava fazendo uma crítica ao Lula, dizendo que o Lula, ele de certa forma, ele contribui para a ordem, ainda que ele busque, né, diminuir algumas desigualdades, né, mas ele contribui, de certa forma, para a ordem, mas que ele foi solto porque ele é um político hábil. E aí ele pode funcionar como uma mangueira da luta de classes. As medidas impopulares do neoliberalismo, a gente está vendo na Colômbia, no Chile, elas, em algum momento, elas fazem a população se levantar. Então você precisa de alguém que, não, calma, não é assim, estou aqui para resolver. E aí eu estava conversando e aí eu falei, olha, o Lula é um político hábil. Aí um bolsominion que estava lá ouviu, começou a falar, ele é ladrão, ele é aquilo, ele é isso. Gente, política, e aí é Maquiavel, política não tem moral. A direita apela para o moralismo porque ela é dominante. Então ela pode apelar para o moralismo e ao mesmo tempo ela fazer tudo que ela acusa a esquerda de fazer. Enfim, e aí eu estava fazendo uma crítica e o cara achou que eu estava defendendo. Só porque eu falei que ele é hábil. Ele é hábil. Eu, enfim, com todas as críticas que eu tenho a ele, eu sei que ele é um político hábil para fazer a conciliação, que é o que eu critico. Porque eu acho que mesmo nessa ordem dá para a gente travar algumas disputas. A gente tem que, sim, usar os aparelhos do Estado quando está lá. Porque a gente não está controlando, a gente só vai controlar, né, os aparelhos do Estado, de fato, quando a gente tomar o poder. E não tomamos o poder com o PT, não nos iludemos. Iludamos ou iludimos, enfim, essa aí foi difícil. Mas, onde é que eu estava? Na questão da democracia. E aí, quando eu estava fazendo a gente faz uma defesa disso, uma defesa só assim, não voto no Bolsonaro, voto no Lula. Vamos supor, fala isso. Não sei como, mas deixa eu só ligar aqui a luz, porque vai cair a bateria. Foi. A gente chega em União Soviética, a gente chega em Stalin, a gente chega em Mao Tse Tung, a gente chega a todos esses caras, né? É impressionante. Começa ali, a gente chega inevitavelmente nisso, né? Por mais que não tenha relação, porque o PT está longe de ser comunista. E aí vale dizer o seguinte, do ponto de vista das fontes históricas, recentemente, assim, alguns anos, uma década, enfim, alguns anos, os arquivos eles foram sendo liberados. Então, muita coisa que foi escrita antes dos anos 90, e aí eu recomendo o João Carvalho, recomendo também o Jones, né? O Jones Manuel, para alguns pontos. O João Carvalho, quando se fala de União Soviética, de Stalin, acho que é muito bom. O Klaus também. Tem um vídeo do canal A Filosofia Vermelha que fala sobre isso, sobre a questão do Stalin. Os estudos antes da década de 90 eles precisam ser revistos. Tem historiadores, que agora eu não me recordo o nome, depois se quiser me cobre, eu tenho nas minhas anotações, é porque eu não estou em casa, tá? Eu tenho nas minhas anotações, eu só vou estar em casa no domingo. Que já estão até revendo alguns trabalhos. O próprio Losurdo, ele já faleceu, mas ele não escreveu com todas essas fontes em mãos. Então a gente também precisa entender o seguinte, condenar a história da classe trabalhadora de forma total, como faz a burguesia, para a burguesia faz parte dela, ela está fazendo a parte dela. Só que a nossa é defender, ainda que com críticas, ainda que buscando transformar e modificar alguns erros que a gente possa ter cometido. Defender a história da classe trabalhadora é essencial, porque tudo que a burguesia quer é que a classe trabalhadora não tenha uma história, não tenha um passado para reivindicar e lhes ensinar no presente, para que aqui no presente ela não construa
um futuro diferente do que a burguesia planeja, que a burguesia almeja. Esse futuro que ela faz isso, inclusive, a manutenção da ordem com essa ideia dos valores universais, porque não é só de polícia que você consegue manter a ordem, você precisa também desse consenso. E aí eu acho que nacionalismo eu também falei, condenação da violência. Olha, a gente está na... condenação da violência é algo que a esquerda liberal adora, mano. Desculpa, falei. Eu me empolguei aqui. A esquerda liberal, que a esquerda elas adoram essa questão da condenação da violência. Elas usam isso muito para criticar uma parcela da esquerda que não vê como um valor universal, que vê a violência como instrumento. Ora, a classe dominante, a burguesia, ela a todo momento usa a violência, ela usa a violência como instrumento. O que é a polícia? O que é o monopólio da violência que o Estado tem? O Estado é burguês, o monopólio é da violência, então o monopólio é da burguesia. O que é isso? É a violência instrumentalizada, legitimada, no senso comum, autorizada, né? Mas aí não se pode usar. Agora, veja, eu não estou dizendo aqui para você sair amanhã na rua com uma arma e sair atirando tudo quanto é policial. Até porque eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras, então estou deixando bem claro que eu não estou falando isso. Agora, eu não condeno quem reage à opressão. Quebrou a vidraça de banco. Não me importa, entendeu? Não vou gastar meu tempo criticando isso, né? E quem resiste às agressões da polícia, não condeno isso. Eu acho que quem é oprimido tem todo o direito de reagir. É óbvio que na própria reação do oprimido, né, na violência, digamos assim, de ruptura revolucionária, é preciso ter um mínimo de ética, né? Então, aí eu vou pegar exemplos históricos, tá? Estou falando da história, estou falando do passado, não estou falando de agora. E aí, quem quiser, a gente interpreta o presente com base, né, nas experiências que a gente já teve no passado, né? Então, a gente teve a Revolução Russa, né, que até quando eclodiu, ela não, os revolucionários eles não mataram tanta gente como dizem, mas teve uma guerra civil, né, financiada por potências estrangeiras, a maioria da Europa, que estava no meio de uma guerra e tinha acabado, estava no meio da guerra, estava saindo da guerra, né? Enfim, então a gente tem outra, a gente tem Cuba, a gente tem a luta anticolonial na África, na Argélia, Cabo Verde, a gente tem no Chile teve o Allende, que foi mas teve um pouco de resistência, a gente tem uma resistência hoje, né? A gente teve na Nicarágua, a gente teve em Angola, em volta da Rússia, né? Na China, na Coreia, no Vietnã, em Camboja, no Laos. Então, isso foi usado. Agora, por exemplo, estupradores, eles eram julgados, óbvio, você tem um julgamento, porque também o pessoal acha que é assim, vou atirar e pronto. Não, existe um julgamento, mas é um julgamento pelos revolucionários, né? E muitos eram, né, constatando realmente que tinham cometido atos de estupros, e não assim só pessoas cidadãos, assim, pessoas que eram revolucionários. Eles recebiam a pena capital, né? Então, tem isso também. É um outro debate, pena de morte, não quero trazer aqui. Eles recebiam, então tem um mínimo de ética na violência revolucionária, né? Então, peguei exemplos do passado, posso também pegar até exemplos atuais de outros países, como na Índia, que ocorre também isso, está ocorrendo uma luta popular avançada, então, enfim, do passado, não é no Brasil, não é de hoje, mas a gente tem que interpretar, né, com base nas ferramentas da história. E, por fim, paz. Paz é um negócio muito bonito, né? Você não acha bonito? Eu acho muito lindo. Então, e aí é interessante, porque você está fomentando a guerra, porque você não condena a violência. Mas a pessoa que está dizendo que eu deveria condenar a violência de quem reage, de quem é oprimido, ela está buscando acabar com a violência, trazer a paz, trazer o conflito numa sociedade que os conflitos permanecem, porque é uma sociedade que as classes elas continuam,
Então, é uma lógica de conciliação de classes. E a gente sabe que no capitalismo não tem como. Esse conflito ele está sempre em voga. E é óbvio que ele vai chegar num auge, mas ele está sempre em voga. Né? E aí é como se a deforma trabalhista não fosse uma pauta da burguesia, né? E é uma pauta da burguesia. Então, como que você vai buscar a paz? Vai alcançar a paz numa sociedade marcada pelas diferenças, porque são essas diferenças que a gente tem, por exemplo, a violência que a gente chama de violência urbana, né? Porque nenhum rico assalta a mão armada na rua, né? Então, que a gente tem essa guerra às drogas, que a gente tem os ecos, né? Os ecos da violência. Eu também queria deixar aqui que é muito engraçado, porque, tipo assim, eu moro aqui numa região privilegiada, né, do Rio de Janeiro, eu moro em Laranjeiras. E aí é interessante, fui assaltado 3 ou 4 vezes na vida, tenho conhecidos que foram assaltados também 2, 1, 3, 4 vezes na vida, e aí eles falam, o Rio está muito violento. Porra, está muito violento porque 4 vezes a gente sentiu o eco dessa violência, e quem vive numa comunidade que tem operação tem quase toda semana, no meio de uma troca de tiros. Então, tem isso, né? Tá violento. Olha, tá, mas a gente está pegando o resquício dessa violência. A gente não está pegando a violência toda, né? A gente não está no centro da violência, né? No centro de onde a burguesia atua, né? Com mão de ferro. A gente está na Zona Sul, no centro, na Zona Norte, ali na Tijuca. A gente está ali, aí isso é tranquilo. Né? Então, eu acho que é inviável, Alberto, a gente trabalhar, a gente ter paz dentro de uma sociedade de classe. E aí, eu queria trazer algumas questões dentro disso. Existe um apelo moral, quando alguém chega para mim e fala, você está fomentando, né? A pessoa está fazendo um apelo moral. E a moral, ela é a moral do dominante, ela é a moral de quem é a classe dominante. Então, quando ela faz esse apelo, ela está reproduzindo uma vontade, um desejo, um interesse da burguesia, que é o quê? Né? Quando ela condena a violência, etc. e tal, ela está se garantindo no poder, ela está se garantindo na dominância, isso é evidente. Na raiz é isso. Então, e aí existe uma reprodução da ideologia dominante como algo normal, algo científico. Né? Tudo que é da burguesia é sempre científico. Então, a deforma trabalhista, a terceirização, a deforma, né, da Previdência, tudo é científico. Aí a Globo bota 2 especialistas para falar, nenhum criticando, e pronto, tá bom, é científico. Não tem quem discorda é maluco. Né? Quem discorda está querendo, é ideológico. Quem discorda está querendo tumultuar. Né? Então, e aí, nessa lógica, a gente está sempre fadado ao fracasso. E a gente nega a vitória. E é por isso que eu trouxe a necessidade de defender a história da classe trabalhadora. Porque a gente precisa defender as nossas vitórias. Né? E precisamos aprender com elas. Onde erramos, onde acertamos e como vamos acertar novamente. Então, o juízo moral ele tem essa noção universal, né, que é a do idealismo, está no campo da ideia. E aí, já falei que é inviável, né, a ideia de que a paz é possível numa sociedade cindida em classe, ou até a nível mundial, numa sociedade dividida numa sociedade onde existe um colonialismo. Né? Como é que você vai ter a paz ali na região do Marrocos e do Saara Ocidental, com Marrocos ocupando os territórios dos sarauís, né? Como? Ou na região de Israel-Palestina, ou a própria questão dos curdos, como que a gente vai ter? Dentro desse nível, né? Dentro de quem é mais forte, não dialoga. Quem é mais forte não quer dialogar. E a ideia não vai convencê-lo a dialogar. Olha, tu é mais forte, mas eu acho que você deveria dialogar. O cara, porra, o que materialmente força ele a dialogar? O que materialmente força ele a ceder? Entendeu? Então, infelizmente, é uma escolha triste, infeliz, mas essa escolha a história mostra. A própria burguesia usou da violência para se tornar classe revolucionária. Né? Então, e aí eu vou trazer o Losurdo mesmo, propriamente o Losurdo nesse livro, em que ele traz 5 momentos em que a ideia de paz ela foi mobilizada, né, para se justificar, enfim, determinadas posturas, né, da classe dominante. Revolução Francesa,
restauração, né, aquele período, né, depois das invasões napoleônicas, né, a Revolução Francesa veio para trazer um novo mundo. A restauração, né, Napoleão é derrotado, a restauração vem com a ideia de uma paz perpétua, uma paz que vai ser para sempre, né, e aí depois tem o colonialismo propriamente do século XIX, né, aquela divisão da África, o expansionismo, enfim, colonialismo, que também, né, estou levando o mercado, como se o mercado fosse uma coisa boa, aí estou chegando numa terra que já é ocupada e estou vendo essa terra como se fosse terra de ninguém, né? E aí tem a Revolução Russa, e aí marca, né, essa dicotomia, né? A luta de classes, eu acho que ela, a nível internacional, ela fica muito evidente, e aí a gente tem uma importância muito grande da Revolução Russa, principalmente para a luta anticolonial. Ela ganha força, ela ganha gás. Quem quiser faz uma pesquisa e vê quantos países, né, na África, enfim, né, se tornaram independentes, principalmente na África, se tornaram independentes no período principalmente da Guerra Fria, né? Período assim, digamos, depois de 45, enfim, a maioria dos países, né, conseguiram a independência porque você tinha ali um exemplo na União Soviética. O pessoal fala muito mal da União Soviética, não era democrática, isso é balela. Mas era uma experiência, era a primeira experiência, a burguesia ela não conseguiu firmar o modelo ideal dela de governar na primeira experiência, e a classe trabalhadora ela também foi tentando, é por erro e acerto. Agora, um fato interessante que o Losudo traz nos livros, nas obras dele, nos artigos, tem muitos artigos do Losudo na internet, são os negros do sul dos Estados Unidos que foram para a União Soviética. Então, e eles viram lá um mundo que eles não conheciam nos Estados Unidos. Estados Unidos, a grande democracia, que sempre foi democracia. Enfim. E aí, depois da Revolução Russa, né, que traz a ideia do fim do capitalismo, e aí a gente viu que, infelizmente, não foi bem assim, a gente tem essa contra-revolução atual, né, uma contra-revolução neoconservadora. Então, o Losudo traz isso, e ele diz que, na verdade, essa ideia de paz ela é mobilizada de forma a legitimar a dominação, opressão e genocídio. Eu tendo a concordar com ele. Vou parar aqui para te passar a palavra, que eu acho que dessa vez eu falei muito, me empolguei, mas era muita coisa. Muito bom, muito rica a sua exploração aí, elucidativa, né? Só que tem algumas questões, né, que vão me passando aqui na mente quando você estava falando, né? Uma das questões que você falou é essa suposta questão, né, da meritocracia que é ampliada pela essa dimensão virtual, né, das redes, do acesso das redes, a amplitude de que, de certa forma, se expandiria a voz digamos, das classes subalternas a partir dessa oportunidade de uma possibilidade de ser ouvido, né? E aí me remete a uma questão de um documentário que acho que foi final do ano passado, que apareceu aí na Netflix, como dando algo que de certa forma já seria, digamos assim, comum até, né? Já dado, algo como um segredo misterioso que tinha sido revelado a partir de como as redes serviriam de um aspecto manipulatório e direcionador acerca de como funciona o imaginário e o desejo das pessoas e etc, do modo geral, e como direciona as pessoas para determinados campos, né? E aí tem um vídeo do Mauro Iazzi, né, sobre isso, que toca num ponto fundamental para mim, né? A questão não é isso que está sendo dado aí, né, mas o que está por trás, né? A questão do próprio capitalismo em si, né? Da noção do diagnóstico que Marx faz acerca da fetichização da mercadoria e etc, que está perpetuado por trás dessa questão, né, de um modo geral, né? E parece que é justamente isso, é um amortizador, né, do problema, né? Você aparece e dá um grande diagnóstico que, na verdade, já está dado, né, que na verdade está muito evidente para poder camuflar o real motivo da questão, né? A mesma coisa que eu vejo é quando você falou da questão do Lula, né? E aí me lembra a questão do Feuerbach, quando Marx vai estar dialogando com Feuerbach, que ele se pergunta por que a classe dominada ela não reage, né, de certa forma, e digamos assim, ela toma partido, né? Ela desobedece o patrão, toma esse âmbito da violência como primazia, não que eu esteja fazendo uma ode nessa questão, mas é o que é elaborado diante dessa discussão, né? Por que eu não tomo uma atitude? Por que eu não me livro das amarras? Por que eu não me livro das correntes? É porque há, de certa forma, um acordo
implícito velado ali, né? E que acordo implícito velado é esse? É justamente o que está por trás, né, desse apaziguamento, né? Por exemplo, quando há um estrangulamento a partir de uma ideologia neoliberal que chega a determinados limites, eu acho que nem chegou ainda, né? Mas ela já causou alguns problemas, isso falando do contexto atual, né? Ela se lança a mão de um coringa que vai, de certa forma, lançar um acordo não declarado, né, entre as classes, digamos assim, né, que você vai continuar concordando a ser dominado, né? E você, quando fala que o Lula, de certa maneira, é um político, digamos assim, versado, hábil, é justamente nesse sentido, né? Não é porque ele vai ser o salvador da pátria, não é porque ele vai, de certa maneira, até vai diminuir alguns aspectos de desigualdade muito específicos, né? Mas não vai resolver o problema central, né? Que é a questão da superação dessa dicotomia, né? Que é perpetrada a partir da proposta comunista, que é a superação do colonialismo, né? Que muita gente tem dificuldade de enxergar, inclusive, né? O comunismo nesses linhames, né? Quando se fala de colonialismo, se recorre a outros autores que não sejam comunistas, na verdade, porque isso é muito perigoso de se falar, né? E aí você coloca essa questão muito bem, porque eu acho que é fundamental isso, né? Ver essa questão do comunismo como uma proposta de superação dessa dicotomia colonialista, né? E até anticolonialista, porque de certa forma assume as mesmas premissas, né? Do mesmo jogo, desse aspecto que deveria ser considerado enquanto antagonismo, né? E aí outra questão que eu queria colocar também, que você elaborou aí, e aí posteriormente eu já deixo a você para fazer um arremate final, é justamente como que os movimentos marxistas, isso pegando sem considerar as fragmentações, eles se estruturam a partir de uma noção weberiana. Aí o que é que eu quero dizer com isso? Né? Existe uma estruturação, digamos assim, hierárquica, né? Dentro de determinados aspectos do marxismo enquanto completude, mas enquanto fragmentados, enquanto certos movimentos, que se tornam, de certa forma, um baluarte em determinado aspecto. Você falou aí do João Carvalho, admiro pra caramba João Carvalho, acho ele um grande pensador, um grande comentador, me baseio muito nele, né? Mas aí você falou do João Emanuel, o João Emanuel é meu conterrâneo, inclusive, né? Daqui de Recife, né? De Pernambuco. Só que o João Emanuel, enquanto comunista, se eu quiser falar com ele, eu não consigo falar. Eu não consigo ter acesso a ele. Isso não é um problema, né? Fora, isso eu não vou nem mencionar determinados aspectos de interpretações teóricas que eu tendo a discordar. Acho que ele é importante? Acho que ele é importante. Mas não assumindo a completude de tudo aquilo que ele fala, né? Eu acho que tem problemas ali, né? Considero muito mais o João Carvalho nesse sentido, mas existe essa questão hierárquica que você não consegue ter acesso a pessoas que, de certa forma, estão lutando contra, de certa forma, uma desigualdade. Isso não é contraditório, né? Assumir uma perspectiva hierárquica dentro da questão marxista, enquanto uma inacessibilidade. Eu sei que é problemático também uma pessoa, enquanto pessoa pública, né, se disponibilizar para todo mundo, né? Porém, eu acho que determinadas posturas, né, nesse sentido, elas poderiam ser, de certa forma, expandidas, né, nesse sentido. E aí, na verdade, o comentário geral era esse, né? E aí eu deixo para você fazer uma reflexão acerca disso e, se quiser, já arrematar, porque a gente já está indo aqui para 1h30 e já de antemão fica o convite para um outro momento aqui, se você tiver interesse. Alberto, essa última pergunta eu entendi, né? Teve alguma outra antes? Você falou, é que eu não sei se foi uma pergunta. Ah, você falou porque a classe não se livra, né? Seria mais ou menos não se livra das Não, amarras. eu Essa fiz seria a primeira pergunta, eu fiz né? algumas colocações acerca do que você falou sobre o aspecto das redes, né, que na verdade seriam mais um aspecto amortizador, né, dessa, digamos assim, dessa concordância em continuar com as amarras, né, de continuar, de certa forma, engendrado, de continuar amarrado essa ideologia neoliberal, um acordo velado, e fiz uma pontuação acerca da questão do Lula, que seria compatível com essa questão como um sujeito que aparece para, de certa forma, reafirmar os acordos, né, para dizer, não, calma, a gente vai retomar alguns aspectos aqui para poder fazer com que continue havendo essa repartição de classes, né? Então, seria justamente um tipo de política que muitas pessoas, justamente
quando você fala, né? Você fez um diagnóstico criticando a situação e o sujeito não consegue enxergar o que está por trás da questão. Isso acontece direto. Isso acontece comigo bastante. Já, sabe? Você está criticando determinadas posturas, mas é praticamente incriticável, porque na verdade já existe um acordo velado por trás dessa questão política que ele não consegue enxergar. Ele só consegue enxergar o salvador da pátria. Ele só consegue enxergar alguém que vai dar determinadas migalhas a ele naquele determinado contexto, e aí parece que isso é até reacionário quando você fala. Né? Soa reacionário, inclusive. Né? Eu acho que você tem toda a razão. Você ia falar alguma coisa, desculpa. Não, mas era isso mesmo. Então, eu acho o seguinte, vamos lá, né? Por que a classe trabalhadora ela não se livra das amarras? Hoje, né? Você está falando hoje no Brasil, em outros lugares, porque a gente viu que em outros lugares ela se livrou. Mas, como você mesmo falou, existem aparelhos ideológicos, né? E aí a gente vai falar de Gramsci. A Silene, uma professora lá da UEST, está aqui, ela é especialista em Gramsci, acho que ela, enfim, pode contribuir muito mais nesse sentido, mas em linhas gerais, queria também agradecer a ela, né, a indicação. Ela indicou aqui um livro sobre Foucault Sem Espelho, da Mavi Rodrigues, e o Gramsci ele traz essa noção de aparelhos ideológicos, mas, assim, em linhas gerais, até conceitualmente a gente precisa explicar isso, né? Então, tem a coerção, que a gente sabe muito bem onde está, é a polícia e o exército burguês, e tem os aparelhos privados de hegemonia, que a gente pode ter, tem a mídia, tem as próprias, eu acho que as próprias escolas, aí eu posso estar entrando até no Foucault, de certa forma, né, mas as faculdades elas são para reproduzir bem ou mal a ideologia dominante. É óbvio que a gente tem, felizmente, pessoas que saem dessa bolha, que utilizam, né, de forma crítica todo esse aparato acadêmico para conseguir contribuir alguma coisa para classe operária, enfim, para nós trabalhadores. Então, os aparelhos ideológicos eles são essenciais. A sociedade ela não se faz só com a coerção descarada. A coerção descarada ela está em alguns pontos, isso é evidente. Agora, em termos de, por exemplo, a classe média ela não acha que ela é trabalhadora no sentido de proletário, porque ela ganha, sei lá, às vezes 5, 3 vezes mais que alguém, que um salário mínimo. Ela não acha que ela é trabalhadora, ela é trabalhadora, acha que está mais perto dos milionários, e tem toda uma questão de convencimento, né, para você aceitar isso. O Clóvis de Barros ele fala, quando o porrete só vem quando a dominação ideológica, no consenso, ele não funciona. Então, por que o porrete vem na Venezuela? Porque não está funcionando mais nada. Não funcionou o consenso, não está funcionando as sanções, enfim, então vem o porrete. Em linhas gerais é isso. E é óbvio, é muito difícil lutar contra tudo isso, Alberto. Eu e você, a gente fala essas coisas e o que acontece? A gente é chamado de tudo, não deixa a gente falar, a gente está viajando, a gente isso, a gente aquilo, fica muito complicado. Só que com a classe trabalhadora a gente tem que dialogar, a gente tem que ter paciência, a gente precisa entender que existe essa dominação. Até porque em algum momento a gente não nasceu esclarecido. Ninguém nasce esclarecido. Agora, com quem é nosso inimigo reconhecido de classe, a gente não tem que, a meu ver, não tem. É que nem essas ideias aí desses caras que surfaram no bolsonarismo e agora recuaram. Eles surfaram no bolsonarismo porque era o que estava na moda, e agora eles estão recuando para um campo mais democrático, e a esquerda liberal eleitoreira está abraçando. Né? Quer golpear, golpeia. Mas marchar e abraçar, acho muito complicado. Agora, com a classe trabalhadora, não. A gente, enquanto alguém que prega essa ideia de ruptura, a gente tem que ter essa paciência. A gente tem que entender qual é o papel da religião na vida dessa pessoa, porque é uma pessoa em que o Estado nunca esteve ali. Né? E quando está ali é só para dar porrada, só para matar o filho. Então a gente precisa ter essa noção. Né?
que é a religião para essa pessoa, o que é próprio, enfim, próprio lazer, enfim, a gente tem que entender isso, futebol, não tem como a gente simplesmente fazer um juízo moral. Eu acho que é preciso a gente ter que dar um passo atrás, sim, com a classe trabalhadora nesse sentido. E porque ela não se livra por isso, porque a burguesia ela domina cada vez mais. Inclusive, ela domina quem supostamente é contra ela. Então, existe uma posição consentida. Uma oposição que tipo assim, quando. Hoje, quem defende as instituições do Estado hoje no Brasil? É a direita ou é a esquerda? A esquerda eleitoral. Quem defende as instituições? Burguesas, são instituições burguesas. Quem defende o modelo de Estado? Quem defende a Constituição? Que é uma Constituição burguesa? É a esquerda. Não é a direita. A direita está com bravatas contra a Constituição, né? Então, a gente está vivendo um momento. É isso, hoje a gente está defendendo o Estado burguês. E aí eu não estou dizendo que sei lá, esquece tudo, que não sei o quê. Óbvio, é melhor eu e você, nesse momento, a gente está podendo ter essa conversa do que a gente não poder ter, né? Que é quando há um arroxo, né, maior do Estado burguês, quando tem uma crise maior, né, da hegemonia burguesa, enfim. Mas a ideia dos valores universais, ele contribui total, o fim da história, a condenação, a demonização, isso é muito importante, a demonização da história de luta da classe trabalhadora, ela é uma característica, um aspecto que está intrínseco ao fim, ao mito do fim da história. O Lussurdo já diz: nega-se a história da classe trabalhadora para que no presente ela não construa um futuro. Ela não tenha referências do que construir. Né? Então, isso está muito importante. Então, é assim, negando, demonizando a história da classe trabalhadora, praticando a defesa de valores universais e não valores táticos. A democracia burguesa ela tem que ser usada como um valor tático. Tático. A gente quer esses espaços, esses palanques, para propagar as ideias comunistas, para propagar o marxismo. É isso. Tem que ter um valor tático. Não pode ser o fim. Até o Glauber Braga reconheceu isso recentemente. Né? Enfim, você falou de colonialismo, mas eu acho que eu toquei no tema nas outras falas, né? Foi só uma consideração sua. Aí você trouxe, enfim, agora a polêmica mais polêmica, acho que vai ser a mais polêmica, a gente vai ficar brigando entre a gente, né? Mas eu vou tentar ser aqui o mais diplomático possível. Eu acho o seguinte: todo mundo que na rede, que em livros, que escreve, enfim, utilizando o materialismo histórico dialético, é importante, é melhor do que quem propaga a ideologia liberal. Então, eu já quero dizer isso de cara. Então, eu reconheço a importância, ainda que a gente possa ver que é uma importância limitada, que é uma importância, digamos, como é que eu posso te falar? Passos, né, introdutórios, enfim. Até porque vídeos pequenos geralmente são mais introdutórios, né, uma visão geral que é importante. Todos os trabalhos são importantes. Tem o do Jones, tem o da Sabrina, tem o da Filosofia Vermelha, enfim. Tem o nosso do Artigo 220, tem o seu, do Gap Filosófico. Acho que todo trabalho crítico, principalmente que tende para o lado do marxismo, ele é super importante. E aí, esse é o primeiro ponto. Antes de falar de marxismo do que defender só liberalismo. Né? Segundo ponto, divergência. Isso aí é natural. A gente não pode absorver, não quero que ninguém me absorva aqui como se eu estivesse falando, como se eu fosse o dono da verdade, né? Enfim, eu acho que é importante a crítica. O marxismo, o Marx, ele nasce, as ideias do Marx, né? O Marx nasce numa sociedade liberal e ele critica essa sociedade liberal. Então, a gente precisa, sim, ter essa visão crítica. A gente precisa, inclusive, ser honesto no que precisar refutar, ainda que às vezes com um pouco mais de um tom mais elevado, mais emocionado. Acho que isso aí é o de menos, né? A gente pode eventualmente discutir aqui, mas isso não quer dizer que marchando juntos não sejamos camaradas.
Então, nesse ponto, a visão crítica, questionar, ela é importante. Eu acho que, independente das visões que a gente possa ter, você falou, né, de discordâncias que possa ter em relação ao Jones, né, e aí a gente vai entrar no final, a gente falou do João, o João, eu gosto também muito do João. Com o Jones eu sou suspeito para falar, porque, de certa forma, teve um episódio em que eu fui intervir em defesa de um camarada meu, e ele acabou me bloqueando, mas eu não ataquei, eu não xinguei, eu acho que com o Jones, contigo, com esse meu camarada, com o João, a gente precisa... a gente não precisa gastar essa energia como a gente precisa, por exemplo, gastar contra um liberal, né? Mas, e aí eu quero ler um negócio, você falou, como é que funciona, se não é acessível, se não é isso ou aquilo, né? Eu também tive essa dificuldade, né, de acesso com ele, enfim, mas eu também não conheço como é que funciona a agenda dele, ele é professor também, eu não sei como é que é, então eu não quero também julgar, mas eu acho o seguinte, e aí eu estou falando de maneira geral, isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para todo mundo que se diz marxista e procura ter uma prática, ainda que nesse campo, né, da construção da teoria revolucionária, que é o marxista, ele serve à ruptura, ele serve à revolução, né? Então, é isso. É óbvio que a gente está numa sociedade liberal, a gente tem os nossos desejos, a gente tem os nossos interesses assim, individuais, eu digo assim, relacionamento, né? Enfim, então a gente precisa lidar com isso, e eu admiro muito os camaradas e as camaradas que dedicam assim quase que totalmente a vida a isso. Admiro bastante, não critico, pelo contrário, né? E eu reconheço que eu tenho minhas limitações, minhas contradições, porque eu tenho também as minhas questões pessoais, enfim, né? E que não caminham, né? Como, por exemplo, eu falei, a gente tem relacionamentos afetivos e tal, que vão estar fora desse campo, né? Isso é só um exemplo. Eu queria ler aqui para você o seguinte, né? Para reforçar isso. Eu me vacinei na segunda-feira, um grupo de risco e tal. Aí eu, enfim, coloquei o vídeo no YouTube e um camarada veio e escreveu isso aqui. Agora, manter a saúde com dieta saudável e exercícios físicos. Mao Tse-tung, né, dizia que um dos princípios do liberalismo é negligenciar com a saúde, porque revolucionários não somos donos de si mesmos. Pertencemos à história e temos de ser disciplinados. Eu acho que ele traz aqui muitas coisas que a gente deve ter hoje, né? Eu, por exemplo, minha contradição, eu negligencio com a minha saúde, sou cobrado pelas pessoas que me são próximas, né? Mas o que ele falou, nós pertencemos à história e temos de ser disciplinados, nós pertencemos a essa luta, né? Então, o que ele está dizendo é isso. Então, se você me convida para eu pautar o marxismo, de certa forma, porque eu estou pautando o marxismo quando eu estou falando em valores universais, né? Você, que é um camarada, que é de esquerda, por que eu vou negar isso? Se for, sei lá, a Record me chamando, a gente vai pensar duas vezes, né? Não sei, inclusive eles jamais dariam espaço para alguém falar sobre marxismo. Mas eu acho que entre nós a gente precisa se fortalecer, porque a gente conhece pessoas e é assim, né? Embora eu acho que a rede ela é um espaço que é da direita. A gente, é óbvio, usa de forma tática, mas as ruas são nossas. Inclusive, a quem estiver no Rio, né, e morar em cidades que vão ter, né, os atos, dia 29, eu acho que é importante, né, a classe trabalhadora ir para os atos, se cuidando com álcool gel, com máscara, quem tiver com sintomas de Covid não compareça, mas quem não tiver disponibilidade, estiver na cidade, compareça. Eu acho que é importante, a gente precisa entender que quem pega trem, eu estou numa outra cidade aqui no Rio, e geralmente eu venho de trem, né? Não mudou, o trabalhador está na rua, sempre esteve, pandemia nunca existiu o trabalhador. Então, se ele pode, né, se aglomerar no trem contra a vontade dele para ser explorado, por que tomando todos os cuidados ele não pode se manifestar e reivindicar por direitos? Então, é isso. E também, você falou que já estava na parte de encerrar, eu queria, de novo aqui lembrar que as agressões
que o acampamento Manuel Ribeiro, né, a LCP, ela vem sofrendo do governo federal, manifestar toda a minha solidariedade, né, e dizer que é isso, que a luta ela não para, a história ela continua, a luta de classes está pautada, ainda que nós neguemos. A luta de classes ela existe, mesmo que a gente negue, assim como a gravidade existia mesmo antes da teoria sobre ela ser criada, né? Então é isso, Alberto, queria te agradecer bastante o seu convite, eu falei demais, eu achei que eu não ia conseguir desenvolver muito, mas eu acho que eu não posso não ter atingido aí as expectativas, mas acho que, em linhas gerais, foi meu primeiro convite, tá? Para um debate, já me sinto honrado, e queria pedir desculpas para a camarada Márcia Nisquet, ela é da AGE, né? Ela constrói comigo a Articulação Judaica de Esquerda, que para falar sobre Comuna de Paris, enfim, como não era o tema aqui, eu acabei não falando. Se eu puder, Alberto, rapidamente, o livro do Marx sobre Comuna de Paris, né, a Guerra Civil na França, ele vai pautar algumas questões que a gente coloca aqui, né? O que faltou, o que foi bom, o que tem que aperfeiçoar. Então, eu acho que talvez seja uma leitura importante. Não tenho dúvidas, a Márcia provavelmente já leu, então eu estou indicando para outros, né? E você falou, eu esqueci de falar um negócio, eu fui para os agradecimentos, esqueci de tocar, você puxou o assunto do Lula, né? Enfim, eu acho que o Lula, ele pode até ser sincero na questão de diminuir a pobreza, né? Mas a gente sabe que ele não é um cara que é contra o capital. A gente tem discursos dele em que ele diz que ele não é contra os patrões porque os patrões são quem paga os salários, né? Então também eu não posso exigir do Lula que ele seja um revolucionário. Não exijo isso dele, né? E muita gente vê o Lula de forma dogmática, né? O Lula veio aí, caramba, blá, blá, blá. Beleza, a gente tem que ver de forma crítica, né? A gente tem que entender o seguinte, eu não deixo de votar, apesar de eu ter, na última eleição, votado nulo, eu não deixo de votar. Se tiver Lula e Bolsonaro, voto nele. Só que eu sei que ele não vai produzir transformações, não vai enfrentar a burguesia. Eu sei disso, eu não tenho essa ilusão, né? Eu sei que ele não vai fazer isso. Mas nesse cenário é importante, até para a gente mostrar, de certa forma, a contradição. Agora, eu não critico quem defende que não se deva votar. Eu acho que é importante, inclusive, para a gente estar aqui fazendo esse tensionamento e esse debate, né? Porque se não tivesse ninguém sendo contra isso, contra votar, seria hegemônico, homogêneo, né? Que votar é o único meio. Então, realmente é importante também quem é contrário, pauta um debate, tem seus argumentos, tem suas justificativas. Eu acho que a gente deve lutar em todas as frentes e tenho certeza que a frente institucional ela não é a via pela qual a gente vai conseguir abolir a sociedade de classes. Então, eu quero te agradecer novamente, perdão, e por me estender muito, muito obrigado. Eu aceito desde já os convites para outras oportunidades e também queria convidar quem estiver nos assistindo amanhã, a AGE, né, a Articulação Judaica de Esquerda, está organizando um debate. Eu vou pegar aqui para ler, para não errar nada, que vai ocorrer às 8 horas na página dela do Facebook e que se chama Um Caminho para a Paz, uma interrogação, né? Amanhã às 20 horas vai contar com todos os professores, né? Professor Fábio Bacila, professora Francis Rosi Campos. Esses dois são muçulmanos, palestinos. Marcelo Grumman e Michel German, esses dois são judeus e a gente vai estar debatendo esse tema que é tão importante na atualidade para quem quiser aparecer lá, por favor. Obrigado novamente, todo apoio, toda solidariedade à classe trabalhadora, aos camponeses da LCP, do acampamento Manuel Ribeiro, aos camaradas da UERJ, às camaradas da UERJ também, e muito obrigado de novo, Roberto.
Mais uma vez eu gostaria de agradecer, né? Até teria algumas questões acerca de como a instrumentalização da violência é utilizado aí nesse liame, né? O discurso sobre, digamos assim, a violência se legitima por determinados braços, né? Do Estado e etc. E como quando a violência parte de uma determinada classe pormenorizada, ela é demonizada, né? Só que eu acho que a gente já se estendeu bastante aqui. E aí poderia ficar como sugestão para um outro momento, né? Um debate acerca dessa questão sobre como a violência ela é instrumentalizada em várias camadas, né? Como a violência ela é legitimada em determinados aspectos, em outros não, né? E aí fica a sugestão. E no mais, eu só tenho a agradecer, né? Muito obrigado por ter aceitado aí. A sua explanação para mim foi extremamente rica. Né? E aí fica o convite para uma próxima data para poder, talvez, possivelmente, O falar sobre convite isso. está aceito. O convite está aceito. Só você dar um nome e a gente combina o nome. E outra coisa, tem outras pessoas também, se quiser, que a gente pode indicar que são show de bola também para falar sobre isso, muito melhores do que eu, tá? Sobre vários temas. Se você tiver, por exemplo, querendo falar sobre maoísmo, tem indicações. Se quiser falar sobre leninismo, União Soviética, muitas pessoas, tá? Ok, Quer dizer, pessoas muito boas, ok. excelentes nesses temas, tá? Mas eu já aceito o convite desde já, a gente marca uma data depois. Pronto. No mais, obrigado, né? Se você acha que o nosso bate-papo foi relevante, compartilha, deixa o like, deixa teu comentário, né? E no mais, valeu, obrigado. Valeu, Alberto, um abraço, hein? Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.